E quando o problema da análise do seu paciente não são as resistências deste, mas o próprio analista. Espera aí, o que eu quero dizer com isso? Imagine que você é um bom analista, um analista que faz o seu trabalho, que tem preocupação com o seu paciente, que quer ajudá-lo a andar com o seu processo, a se movimentar em direção ao seu próprio desejo, a trabalhar os seus conflitos intrapsíquicos. Imagine que você é um analista sério, dedicado e competente. Uma coisa que o Ferenczi é um dos primeiros a apontar em vários textos ali da chamada virada de 27, textos que ele escreve ali a partir de 1927, como, por exemplo, o problema do fim da análise, elasticidade da técnica psicanalítica, um texto de 1908 muito importante chamado Transferência e Introjeção, um texto de 1908, como eu falei, aonde o Ferenczi começa a falar bastante sobre o que hoje a gente chama de contratransferência e que ele próprio só vai dar esse nome, na verdade, nos diários clínicos. Nas suas obras, nos seus textos das obras completas, que eu me recorde, nenhuma vez ele usa a palavra contratransferência, mas mesmo não fazendo, ele tem ali vários elementos descritivos, onde fica claro, obviamente, anacronicamente e retrospectivamente, que ele está se referindo ao que hoje a gente entende como contratransferência. Ele está apontando ali as resistências do próprio analista em relação ao paciente, porque o paciente, na sua transferência, vai trazer conteúdos para o analista que muitas vezes ou esbarra na história pessoal do analista, esbarra em pontos cegos desse, esbarra em conteúdos que não foram trabalhados na sua própria análise, traz material que esse analista não trabalhou na própria análise. Isso faz com que ele tenha certos enganchamentos com esse paciente, que seria aquilo que o Freud inicialmente disse que deveria ser evitado, aquilo que o Freud entendeu que deveria ser feito com a contratransferência e que na tradição lacaniana muito se desenvolveu, que é a contratransferência, é algo a ser evitado. Mas o Ferenczi, na contramão disso, na mesma esteira que depois o Winnicott, por exemplo, o Balint e outros tantos vão desenvolver, ele entende que o reconhecimento da contratransferência pode ser, sim, um profundo elemento de técnica, de atuação do analista diante da relação com aquele paciente. E no texto Confusão de Línguas, ele abre esse texto falando justamente de uma coisa que tem tudo a ver com contratransferência, que é o analista conseguir, diante do seu paciente, reconhecer suas falhas, reconhecer certas dificuldades no tratamento daquele paciente e, por favor, nem ele nem eu estamos dizendo que nós devemos claramente abrir aos nossos pacientes quais são as nossas contratransferências em relação ao tratamento dele, porque isso já é falar demais do processo do analista, que vai contaminar ali o setting e vai dificultar certas projeções, certas transferências que são favorecidas justamente pelo desconhecimento do paciente das questões do analista. Mas eu vou concordar com o Férez ali no texto Confusão de Línguas, que os nossos pacientes, intuitivamente, a partir das comunicações entre inconscientes, são muito hábeis em reconhecer quando a gente tem ali uma dificuldade em relação a ele. Não conscientemente, não de forma expressa, mas uma dificuldade que muitas vezes vai impedir que eles expressem certas coisas, como, por exemplo, a própria agressividade que eles têm em relação ao analista, em primeiro lugar, porque o analista mexe em coisas muito difíceis da vida desse indivíduo. Outras vezes, eles vão ter raiva da gente pelos nossos próprios erros, pelas nossas próprias dificuldades. Um exemplo muito simples. Às vezes, quando a gente está diante de um paciente, isso já me aconteceu diversas vezes, obviamente, imagino com quem atende também, seu paciente está te dizendo alguma coisa, você julga que está entendendo, devolve algo para ele e o paciente às vezes te diz: não, você não estava escutando, ou não, você não entendeu o que eu disse. E aí o que o Ferenczi vai relatar é que muitas vezes o analista, na tentativa de se apaziguar, pode colocar essa confusão, essa dificuldade de comunicação numa resistência do paciente, mas muitas vezes o problema está no analista. Ele realmente, por algum motivo, não consegue escutar o que o paciente está dizendo.
não consegue processar nas suas próprias representações parte das representações que estão sendo evocadas na narrativa do paciente, que esbarram na história do analista. Esse texto Confusões de Língua é riquíssimo, porque esse texto se trata, na verdade, da ideia do Ferenczi de diferenciar a relação que os adultos têm a partir das suas representações em relação ao sexo e a relação que as crianças têm a partir das suas representações infantis em relação ao sexo. E aí eu vou retomar aqui, e foi um dos motivos de eu ter pensado em fazer esse vídeo aqui hoje junto com o Marcelo, quando a gente pensou esse vídeo, é porque o Marcelo, lá no Instagram do Penso Logo Falo, tem um vídeo falando sobre por que que o Freud leva mais de 25 anos entre a primeira vez que ele cita o Complexo de Édipo numa carta a Fliess em 1897, para organizar o primeiro texto que fala diretamente, de maneira estruturada, sobre o Complexo de Édipo. O primeiro texto completamente dedicado exclusivamente ao Complexo de Édipo, que é o texto Organização Genital Infantil de 1923. Por que tanto tempo? E o Marcelo vai explicar lá no Instagram, peço que vocês assistam o vídeo, os motivos disso, e ele vai citar o texto Confusão de Línguas. Foi por isso que a gente resolveu aqui no YouTube, onde a gente pode fazer uma apresentação um pouco mais extensa, falar desse texto, mas falar desse texto sem recuperar essa percepção do Ferenczi, ainda que este texto ele não use a palavra contra-transferência, a percepção dele da contra-transferência do analista, influenciando o tratamento, emperrando o tratamento, quando essa contra-transferência é um ponto cego, e outras vezes ele já vai deixar ele meio claro, ainda que, perdão, vai deixar ele meio que dito, ainda que não de maneira completamente clara, que reconhecer essas contratransferências pode ser um tremendo aliado na relação com aquele paciente e no desenvolvimento da análise dele. Bom, dito isso, eu volto então ao que me interessa agora, que é falar de confusão de línguas, numa referência a esse vídeo do Marcelo ali no Instagram, onde ele vai falar das dificuldades que o Freud teve em construir um texto dedicado ao complexo de Édipo. E lá ele vai deixar claro que isso tem duas dimensões importantes. A primeira, essa confusão que se faz entre o que são as representações adultas sobre uma relação sexual, sobre o desejo sexual, e as representações infantis sobre o desejo sexual. E o Marcelo vai fazer essa referência ao texto Confusão de Línguas, que eu já vou explicar aqui. E a outra, a necessidade que o Freud teve de construir a metapsicologia até o ponto de chegar à segunda tópica, onde aí sim ele fica pronto para explicar certas questões da travessia edípica, como, por exemplo, as questões de introjeção, identificação e a dissolução do complexo de Édipo, que traz ali como herdeiro o superego. Mas falar disso sem a segunda tópica construída tinha suas dificuldades. Bom, dito isso, retornando ao texto Confusão de Línguas, o que que acontece? O Ferenczi, nesse texto, vai deixar muito claro que as crianças lidam com o sexo na linguagem da ternura, lidam com seus desejos sexuais, que a sexualidade infantil usa a linguagem do que ele chama de ternura, enquanto que o desejo sexual adulto já lida com uma linguagem da paixão. Isso faz toda a diferença. Um exemplo simples que o Marcelo até dá lá no Instagram e eu vou copiar aqui no nosso vídeo, porque eu achei um exemplo muito bom. Às vezes você tem um filho ou uma filha que diz para você, ou mesmo um sobrinho, um priminho, fala, estou namorando. E o que ele quer dizer com namorar, quando você vai ver, muitas vezes é sentar do lado da pessoa na escola. Então ele tem lá alguém que ele acha que namora, entende que namora, e quando você vai perguntar, tá, mas como é que você namora com essa pessoa? Essa criança sentada ao lado de uma outra pessoa na escola, numa festa, e para ele aquilo é namoro. Repara que esse tipo de representação que se associa ao desejo da sexualidade infantil dessa criança é completamente diferente das representações que se associam ao desejo sexual na vida adulta. Isso dificultou muito a Freud ter tranquilidade de produzir os textos sobre o complexo de Édipo, fora as dificuldades do desenvolvimento da metapsicologia. Uma outra coisa importante que o Ferenczi vai trazer nesse texto são as questões de o que acontece com uma criança que é levada a viver uma relação
sexual com o adulto na linguagem desse adulto. Porque se a gente continua pensando na linguagem da ternura, tudo que uma criança quer, né? Ali, quando a gente diz que no ético, a criança deseja o pai, deseja a mãe, quem faz as funções materna e paterna, para ser mais abrangente do ponto de vista simbólico, essa criança, eventualmente, ela tem as representações do que é um coito. Ela talvez tenha ali, se estiver na fase fálica, na travessia edípica, ela tem uma excitação na genital e pode eventualmente querer encostar o pênis ou a vagina na perna do pai, da mãe, se esfregar na perna de um, na perna de outro, no braço, numa almofada, para dar conta daquela excitação que ela está sentindo. Mas nem de perto as representações que ela pode ter do que fazer com aquela excitação se aproximam da cópula sexual que acontece entre adultos. E aí o Ferenc vai dizer justamente que nessa confusão de línguas ela vai acontecer, por exemplo, quando há um caso de abuso. Porque o adulto que impõe à criança a linguagem da paixão causa nessa criança um profundo trauma. Um trauma que ela não vai conseguir metabolizar psiquicamente e vai ter ali um conceito muito importante que o Ferenc desenvolve para abusos que acontecem em crianças de uma determinada idade, principalmente ali na travessia edípica, que é justamente a questão de introjeção do abusador. Porque a criança, quando vive aquela situação, ela introjeta a culpa, psiquicamente ela introjeta a culpa daquela pessoa que está abusando dela. Bom, não querendo me alongar demais aqui nesse vídeo, o que me interessa aqui como pontos centrais do que a gente discutiu até esse momento são, na análise, é muito importante que o analista esteja cônscio, tanto quanto possível, das suas possibilidades de contratransferência, para evitar fazer o que o Ferenczi, nesse texto, Confusão de Línguas, chama a atenção, num outro texto também, que é Elasticidade da Técnica, ou também Relaxamento Neocatarse, onde ele fala que muitas vezes, quando o analista assume essa postura fria e distante, ele recupera, para muitas crianças, a forma que se teve de relacionar com as famílias, onde os adultos eram distantes, eram frios e opressores, o que seria um produto ali, uma revivência de uma retraumatização. Esse é um ponto. O outro ponto desse texto Confusão de Línguas é justamente entender a diferença entre as representações adultas sobre sexo, sobre desejo sexual, e as representações infantis sobre desejo sexual. Confusão essa que, se não esclarecida, dificulta muito nas camadas sociais o entendimento do verdadeiro lugar do complexo de Édipo e do que se diz em psicanálise sobre os desejos da sexualidade infantil. E, por fim, um tema que aqui eu não avancei muito, que são as questões dos abusos sexuais que acontecem com crianças, principalmente ali na travessia edípica, que é a fase ali a qual o texto Confusões de Língua mais se refere, com as questões de introjeção do abusador, as questões do que vai acontecer ali no repertório representacional da criança, as medidas defensivas que ela vai desenvolver, mas isso fica para uma outra oportunidade. Bom, espero que isso tenha ficado claro, que tenha ficado compreensível para vocês. E se você gosta de temas como esse, acesse o nosso site oficial www.pensologofalo.com.br para conhecer a nossa plataforma, onde a gente aprofunda muito mais esses temas e em breve onde teremos o curso Ferenc e também a Freud, onde, entre outras várias coisas que serão abordadas nesse curso, falaremos sobre confusão de línguas e as questões dos abusos infantis. Ok? Um grande abraço, gente.